Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar ali sobre a percepção dos empresários de criptomoedas aqui no Brasil, dizendo que o preço do Bitcoin pode subir bastante em breve. Vamos também dar aqui algumas pinceladas sobre essa alta recente do Bitcoin. Será que de fato o Bitcoin acordou e essa nova alta de fato teria vindo para ficar? Vamos falar sobre isso, tá? E vamos falar também sobre o porquê o Bitcoin, ao invés de acabar com os bancos, podem ser a salvação dos bancos. É exatamente isso que você está ouvindo. Você pode estar confuso, mas você já vai entender se você assistir esse vídeo até o final. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto, você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado. Demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que não são inscritos aqui no canal para se inscrever. Além disso, darem um like e compartilharem com geral. E claro, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, trocar aquela ideia ou até mesmo receber notificações dos vídeos pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar primeiramente sobre essa alta recente do Bitcoin e tentar correlacionar essa alta, numa futura nova alta, ou então até mesmo na continuidade dessa alta, porque na verdade essa é a visão que a maioria dos empresários aqui no Brasil e também fora do Brasil estão tendo com relação ao ativo. De fato, a gente está muito otimista. Claro que isso não é uma visão unânime, embora seja a visão da maioria, não representa uma visão unânime. E somente fazendo um disclaimer aqui, tá? Isso não representa que esse vídeo não é um conselho de investimento, tá? Nunca podemos afirmar com certeza que Bitcoin ou qualquer outro ativo vai com certeza ter uma alta, uma baixa. Tudo se trata de possibilidades, tranquilo, rapaziada? Mas sim, de fato, a maioria das pessoas ligadas ao mundo das criptomoedas estão de fato bem otimistas com Bitcoin e estão crendo nesse tipo de possibilidade, na possibilidade de alta como um tipo de probabilidade de maior chance. Mas por que os empresários brasileiros estão afirmando isso? Olha, muitos deles estão se lastreando no halving, estão falando ali que de fato o halving teria ali em momentos passados catapultado o preço do Bitcoin meses ou até mesmo um pouco mais de um ano depois do acontecimento. Claro que apenas aconteceram 2 halvings e isso também tem que ser levado em consideração, porque para que uma tese, para que uma teoria seja de fato confirmada, ela tem que ser repetida várias e várias vezes, mas assim mantemos aqui esse tipo de otimismo com relação à criptomoeda. Então, se de fato, depois do acontecimento desse terceiro halving, o preço acabar subindo bastante, essa tese vai ficar cada vez mais presente, cada vez mais próxima de ser confirmada, tá? Outro tipo de tese que esses empresários levam em conta é o stock to flow, que eu não subscrevo, não acredito com tanta veemência assim, tá? Porque de fato esse tipo de modelo crê num tipo de valorização crescente do Bitcoin, com uma taxa de crescimento quase que sem alteração nenhuma, e sabemos que a maior valorização do Bitcoin vai se dando justamente nos primeiros anos e que a taxa de crescimento do preço de determinado ativo, seja Bitcoin ou então outro ativo, que cada vez vai ficando mais valorizado, tende a cair. Então eu tenho minhas discordâncias com relação a tal tipo de modelo, mas sim, claro, cada pessoa é livre para acreditar no modelo ou na tese que melhor lhe convier, porém eu não acredito com tanta veemência assim. Mas sim, de fato o halving com relação ao preço do Bitcoin pode ajudar bastante, tá? A gente viu, como já falei, em períodos passados, que geralmente em alguns meses, começa ali no 7º ou 8º mês, depois do halving, o preço do Bitcoin já começava a acordar e que de fato explodia cerca de um ano e meio depois, o preço atingia uma valorização bem maior, e esperamos que isso aconteça agora depois desse terceiro halving, tá, rapaziada? E claro, alguns empresários dizem, comentam sobre a possibilidade de uma baixa. Afinal, uma alta não acontece sem percalços no caminho, tá? Você pode observar, até uma perna de alta tem ali pontos de retração e depois passa a subir novamente. E esses especialistas, pessoas ali ligadas à área, dizem que uma baixa poderia vir a acontecer, até uma baixa bem forte, tá? Mas que isso não prejudicaria, digamos assim, a performance do Bitcoin no médio a longo prazo, e que o preço da criptomoeda poderia ter ali a sua valorização.
valorização. Porém, outros já acreditam que a valorização poderia acontecer logo automaticamente, logo em breve, que não teria tal queda e que o preço desempenharia ali um tipo de performance cada vez melhor, até porque sabemos que atualmente o preço do Bitcoin, que se mantém ali próximo dos $9.500, não está sendo lucrativo para os mineradores. Então isso está mexendo sim com interesses, está mexendo com o interesse de mineradora que tem grande poder de manipulação no mercado, que poderia meio que favorecer o preço do Bitcoin, poderia dar aquela manipulada para cima de patamares de $12.000, que seria ali a linha de corte que separa a lucratividade da não lucratividade da mineração do Bitcoin. Mas qual tipo de tese está certa com relação ao preço do Bitcoin, se haveria tal queda ou não, isso aí só o tempo vai dizer. E claro, né, a maioria das pessoas, principalmente esses especialistas, são questionados ali sobre a volatilidade do Bitcoin, né, que vem se mantendo ali em baixa volatilidade, o preço está muito estável e que isso estaria se aproximando, né, esse tipo de performance estaria muito próximo do que aconteceu em 2018, que depois do preço meio que dá ali uma certa lateralizada, o preço teve ali uma queda muito forte, chegando ali a mais ou menos $3.200, mas a situação daquela época era diferente da situação atual, porque o preço do Bitcoin lateralizou depois daquela correção que teve, depois daquela grande alta, então o preço já vinha caindo antes daquela lateralização, e agora é o contrário. Essa lateralização veio se dando depois de uma alta, né, o preço ele acabou caindo bastante, mas logo em seguida subiu, né, dos $3.800 para patamares próximos do que estamos agora, então essa lateralização poderia representar no longo prazo uma continuidade, claro, se ele não caísse, né, ele poderia representar a continuidade dessa alta que vinha se dando de março para cá. Mas lembrando, nada 100% garantido, tudo se trata de possibilidades. Saindo dessa notícia aqui, mas continuando a falar sobre o Bitcoin, vamos falar sobre o Bitcoin. Olha só o que eu vou falar agora, pode parecer um absurdo para você que já tem um certo tipo de estrada com relação a conhecimento de criptomoedas, mas isso de fato pode ser ali um tipo de revelação que poucas pessoas pararam para pensar, e até pouco tempo atrás eu não tinha me questionado sobre isso, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Tá? Que o Bitcoin pode ser a salvação dos bancos ao invés de ser a derrocada deles. Exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá, rapaziada? Porque assim, semana passada eu ouvi da boca de uma pessoa que opera no mercado financeiro tradicional dizendo o seguinte: olha, vocês aí que acreditam em Bitcoin, estão dizendo que o Bitcoin vai suplantar, vai acabar com os bancos, vocês estão muito enganados, porque os bancos elas são empresas que elas tentam se adaptar a cenários de crise, a cenários adversos, então não vai ser assim como vocês pensam. E assim, claro que na hora eu nem dei muita bola para o que o cara disse, mas eu parei para pensar um pouco e de fato esse tipo de declaração faz lá seu sentido, tá? Os bancos, eles não vão meio que acabar, né, sem nenhum tipo de reação. Possa ser que algumas empresas, alguns tipos de bancos que hoje são grandes ainda, possam vir a suplantar, mas eles vão tentar reagir e assim, sabemos que nem todos os bancos acabarão, isso aí eu já sabia de antes. Só que depois de algumas notícias que saíram de semana passada para cá, eu já estou começando a mudar um pouco a minha percepção com relação aos bancos, porque futuramente podemos ver ali um tipo de alinhamento entre bancos e criptomoedas. Exatamente isso que você está ouvindo. Pode parecer meio um tipo de bizarrice, pode parecer algo completamente contraditório, um paradoxo, afinal o Bitcoin foi feito justamente para rivalizar, né, principalmente com o que os bancos centrais faziam, mas não, parece que de fato a situação está se delineando de forma diferente, até porque teve um regulador lá nos Estados Unidos que concedeu, né, deu sinal verde para que bancos custodiassem, né, guardassem criptomoedas dos seus clientes, exatamente, tá? Então se os bancos passarem a mudar aquela visão que alguns deles, né, ainda têm sobre criptomoedas serem ali um tipo de concorrência e passarem a de fato ser amigáveis com cripto, alguns deles podem se salvar e podem meio que sobreviver, tá, num cenário completamente adverso e catastrófico, custodiando e emprestando criptomoedas, exatamente, tá? Isso vai depender, claro, do sucesso das criptos. Se essas tecnologias passarem a se tornar cada vez mais
populares passarem a se tornar cada vez mais presente na vida da população, sim, os bancos vão se adaptar, querendo ou não, sendo contra ou a favor das criptomoedas. Aqueles que de fato não se adaptarem vão suplantar, então vão passar em um tipo de situação bem difícil, mas aqueles que não têm ideologia, né, que a maioria deles, afinal, o que eles se interessam é em fazer dinheiro e não ficar ali com picuinha boba, vão ali meio que guardar criptomoedas, vão emprestar Bitcoin, tá? Inclusive a própria Grayscale, né, que pertence ali à bolsa Nasdaq, já negocia cerca de 2% de Bitcoin circulando no mundo todo e até comprou mais Bitcoins do que era minerado durante determinado tempo. Então isso mostra de fato que o cenário de criptomoedas pode mudar bastante nos próximos anos e que se de fato isso acontecer, né, se os bancos investirem apenas 1% dos seus ativos nessa criptomoeda, o preço vai de fato explodir. 20 mil dólares é colocado aqui apenas se os bancos, tá? Não estou colocando nem os investidores sardinhas, não estamos colocando pessoa física não, só se os bancos dos Estados Unidos, tá? Não estamos nem colocando também bancos de fora dos Estados Unidos colocarem apenas 1% dos seus ativos. E assim, eu creio que os bancos, né, vão investir até mais do que isso. Então, se você colocar, né, vamos colocar aqui uma média baixa, se somente os bancos dos Estados Unidos colocarem 5% dos seus ativos ali em criptomoedas, né, em Bitcoin e outras cripto, o preço do Bitcoin pode subir para cerca de 100 mil dólares fácil. Isso sem contar investidores sardinhas dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, bancos brasileiros, europeus, os bancos suíços, né, que são famosos aí em questão de circulação, né, em quantia de circulação de dinheiro. Imagina o quanto de fato não pode ali subir essa criptomoeda. Portanto, é por isso, né, que tanto eu como outros criptoentusiastas estamos de fato tão otimistas com relação ao futuro do preço do Bitcoin. Claro que eu sempre falo aqui que não se trata de uma certeza, se trata de uma possibilidade, mas que é de fato bem latente na comunidade dos criptoentusiastas, já no próprio criptomercado, afinal são empresários que estão dizendo isso, não são pessoas ali que têm paixões, tá, rapaziada? Mas por hoje é só, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço novamente que compartilhe e dê o like, que isso ajuda bastante o meu trabalho aqui. E nos vemos na próxima.